não é? Com tanta informação envolvendo o Banco Central, a partir das decisões do Banco Central, toda a análise do mercado financeiro, todas as frases de efeito que saíram a partir do Executivo e numa turbulência que, se eu fosse voltar um pouquinho no tempo, ela não entraria, não caberia dentro do contexto. Nós estamos com o André Perfeito, economista, que nos atende na manhã deste sábado. Tudo bem, André? Como é que vai? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Oi, seja André. bem-vindo. Oi, André, Sônia, Ronald. eu estava lendo aqui, a gente já conversou com você inúmeras vezes no ar, mas eu peguei uma frase sua de quase um ano, julho de 2023. Você disse, vai ficar muito chato se não cortar a taxa de juros. Você fazia menção ali a uma decisão do Copom, do Banco Central. A gente vem de uma semana com um não corte da taxa de juros, e eu fiz uma entrevista com você também no finzinho do ano, daquelas entrevistas que a gente faz de balanços e perspectivas do que vai acontecer, e você estava dando nota 8,5 para a economia brasileira naquele momento. André, nós estamos só em junho. O que tem acontecido e se essa frase está completamente fora de contexto agora? Olha, bem, vamos tentar resgatar a história da política monetária recente do Brasil, que, olha, vou te contar, está animado essa condução da política monetária por aqui. Mas vamos pensar o ano passado. No início de 2023, o mercado imaginava que não ia cortar a taxa de juros. E começou os primeiros embates entre o Campos Neto e o Lula, né? Teve lá no início do ano toda uma discussão disso. E o mercado achava que não ia cortar, mas a taxa de juros caiu, né? Quando eu falei a frase, né? Vai ficar muito chato se não cair, porque já havia todas as condições para começar a cair. E o mercado errou naquela vez, né? Imaginava que não ia cair e caiu. Aí no final do ano passado, né, quando já estava caindo a taxa de juros, muitos economistas, não foi um, nem dois, nem três, falavam que a taxa de juros ia para 8% no final de 2024. Né? Quantos economistas estavam achando que não, a parte fiscal está tudo certo, não, agora está tudo ajeitado. E erraram de novo. E aí a nota 8,5 era um pouco nesse sentido, assim, está indo bem, mas bem, não é tudo isso, né, que estou imaginando. E agora que a minha preocupação é essa, né, que se parou o corte de taxa de juros, e estão apostando que vai ficar nesse patamar, né, só que a gente tem alguns elementos que podem conspirar para cair a taxa de juros depois. Não quer dizer que vai cair para 8%, não é disso que se trata, mas o fato de ter parado a taxa de juros agora, vai ficar estável, a gente vai ficar numa espécie de contrapé em relação à decisão de política monetária nos Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos realmente começam a cortar a taxa de juros por volta de setembro, outubro, né? Vai ficar um sentimento aqui no Brasil que poderia ou deveria cortar mais. Faz parte do jogo. Mas essa última decisão foi bastante curiosa, né, do Banco Central, porque fazia muito tempo que a taxa em si pouco importava. O que importava era mais unanimidade ou não dos diretores do Banco Central. Então isso daí, acho que foi uma decisão sábia do Banco Central, essa última reunião. Aconteceu uma espécie de empate técnico, por assim dizer, que eu acho que vai ser positivo para o Brasil nos próximos meses. O André, apostando aí na tua bola de cristal, né? Apelando, melhor dizendo, para sua bola de cristal. E o dólar, essa disparada, essa alta que aconteceu, assustou um bocado de gente. Como é que vão ser as próximas semanas? Como é que se avalia o cenário futuro? Vamos lá, então. Sobre o dólar, né, eu tenho uma leitura de que o real tende a se apreciar. Mas por que eu tenho essa leitura? Né? O dólar está subindo, não para de subir. Seria mais simples, né? Falar, não, deve continuar alto. Mas ainda acredito que o real vai se apreciar por basicamente 3 motivos. O primeiro deles é o seguinte: a nossa balança comercial está bastante positiva. Né? Isso daí é um sinal claro de entrada de dólar. A gente, ainda mais agora com o dólar tendo disparado, que a gente não vai importar mesmo muito mais coisa, né? Que torna mais positivo ainda a balança comercial. Isso de um lado, tem essa entrada de dólar. Outra coisa que pode conspirar para o real ficar um pouco mais forte é o fato da taxa de juros ter parado de cair. Né? Então o diferencial de juros em termos relativos fica um pouco melhor para a gente. E o terceiro ponto, e esse sim que é o grande organizador desse debate, é a perspectiva ou não, né, da queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Porque quando a gente fala de dólar, né, Sônia, às vezes 6 é diferente de meia dúzia. No seguinte sentido, às vezes não é o real que está fraco, é o dólar que está forte e vice-versa. Né? E esse processo, acho que tende a ganhar um pouco mais de espaço para acontecer ao longo desse segundo semestre. Né? A não ser que, por exemplo, vamos supor que a balança comercial nossa vire negativa, né? A gente começa a ter déficit comercial. Tá bom, vamos ter que alterar essa leitura. Mas eu chamo a atenção para isso, pelo mesmo motivo que eu falei no início do nosso bate-papo. O mercado errou ano passado
no começo do ano, errou no meio do ano e talvez vai errar agora. Isso está gerando uma coisa que, para além de qualquer discussão mais técnica, é uma discussão mais pragmática. O mercado está perdendo dinheiro. Todo mundo que tem fundo de multimercado sabe o que estou falando. Todo mundo sabe, todo mundo que tem ação sabe o que eu estou falando. E quando as pessoas perdem dinheiro, elas ficam mais sensíveis, por assim dizer, né, a qualquer movimentação. Eu espero que, se agora estabilizar um pouco mais essa discussão, os fundamentos voltem a aparecer um pouco mais. Não quero dizer com isso que esteja nota 10 a economia, só para deixar aqui outro registro da percepção do Brasil. Não é isso. Mas também achar que o Brasil está entrando numa espiral de desaceleração e que agora vai piorar tudo também me parece bastante exagerado. Você pode. Não é um momento em que a gente está misturando muito política, perspectivas de 2026, escolhas de determinados segmentos do mercado financeiro se afeiçoando por aqui ou por ali e demonstrações até... Poxa, isso é inegável, né? Não precisa nem pensar muito. O presidente do Banco Central participa de evento com atores que podem fazer parte de um cenário de 2026 e quando um possível candidato fala ou falam por ele sobre isso, ele levanta o dedinho para falar sobre a economia de um novo governo. Isso não ficou um pouco misturado demais nessas últimas semanas, André? Eu acho que está sendo gentil até demais com as palavras. Eu estou tentando. Eu acho que isso vai ter um peso gigantesco, né? Assim, né, o Campos Neto, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não quero dizer que ele é responsável pela situação que está agora, não é isso. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande em termos históricos. O que eu quero dizer com é o seguinte: ele é o primeiro presidente de um Banco Central independente. Então, cabe uma espécie de liturgia que talvez fosse melhor que não tivesse todos esses ruídos. Mas é que está, por outro lado, também fico imaginando que se eu fosse presidente do Banco Central e aí o governador do principal estado do Brasil me chama para jantar, você não vai? Você vai, mas, assim, é um jogo perigoso. Imagina, por exemplo, duvido que isso ia acontecer, tenho certeza que não, mas se algum dos diretores que foram indicados pelo Lula, de repente fossem num jantar do MST e saísse de lá falando que seria possivelmente ministro do candidato do MST, imagina, né? Então, assim, foi fora do tom, para ser bastante elegante aqui com as palavras também, e também para não ser deselegante com o Campos Neto, porque também não dá para, acho que, apertar tanto nesse calo nesse momento sobre isso. Mas agora a gente está num momento que é nitidamente político. O presidente Lula, ao bater no Campos Neto, ele está fazendo... Isso que me incomoda um pouco na Faria Lima, né? Ninguém está percebendo que o Lula está fazendo um movimento de política num ano eleitoral. Porque a dúvida é o seguinte: ele está criticando o Campos Neto, ele vai tirar o Campos Neto? A resposta não vai. Então, assim, se ele não vai, então é só retórica no sentido de se posicionar, né? É como se o Lula está fazendo, como se fala no mercado financeiro, uma espécie de hedge político. O que é isso, né? Ele está falando, olha, eu estou tentando fazer o país crescer, mas ele não está deixando o Campos Neto, entende? Então, acho que também o mercado fica muito sensível com umas coisas que, na minha opinião, é jogo político bem simples, né? Que está sendo feito, né? Mas é que tá, isso daí já era um ruído muito grande. Por isso que a decisão do Banco Central me pareceu sábia, né? Porque eu acho que foi uma tentativa dos diretores de ambos os lados, e principalmente dos diretores que viam espaço para corte de juros, né, que era a turma dos 50, pontos básicos para se dizer, de tentar construir essa leitura mais, colocar a bola no chão, por assim dizer. Eu acho que vamos ver como vai desdobrar. Se o juro nos Estados Unidos ajudar, né, a tendência é encaminhar essas discussões de forma mais benigna, na minha opinião. O André, já que você falou da Faria Lima, né, falando assim na linguagem mais descolada, os Faria Limers estão dizendo que é bom que se trate muito bem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque se ele sair, pode vir coisa pior. Verdade ou boato essa frase, meu amigo? Olha, esses processos, de novo, né, eu quero resgatar essa perspectiva, por isso que eu estou sendo um pouco crítico à Faria Lima, mas é importante colocar isso em perspectiva. O mercado financeiro errou a taxa sobre a trajetória da taxa de juros do ano passado. Ele erra, né, porque estava com uma leitura diferente, e possivelmente vai errar mais outra vez se os juros dos Estados Unidos de fato começar a cair. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está dentro da trincheira da Faria Lima, às vezes a gente fica vendo assim, a Faria Lima quer tal coisa ou quer outra coisa, né? Fica essas leituras desse tipo. Na verdade, a conta é mais simples, assim, está ganhando ou está perdendo dinheiro?
Se está perdendo dinheiro, aí começam essas hipóteses. Ah, meu Deus, vai trocar. Ó, quer ver, isso daí acontece, não é nem esses processos de mal-estar, aconteceu até com o próprio Paulo Guedes, né? Quantas vezes a gente teve que debater no governo Bolsonaro que, às vezes, o pessoal da Faria Lima fala, não, o Paulo Guedes vai sair agora, porque mudou. Faz parte, esse que é o ponto. O Fernando Haddad é um homem bastante pragmático, e mais do que isso, na minha opinião, é uma pessoa que sabe da missão histórica que ele está lá. Ele sabe que ele está lá para apanhar também, no bom sentido, né? Porque ele está querendo fazer um projeto que é de recomposição de receita, que não é simples, etc. e tal. Ele vai aguentar E outra coisa, nitidamente, ele tem um respaldo do Lula que não é pouca coisa. Desde o período que o Lula, na eleição que o próprio Haddad saiu, o Lula deu um apoio gigantesco. Não vai ser assim que vai se alterar. O Haddad é um homem bastante sério, não acho que ele vai se incomodar com isso exatamente, né? O André, saiu um número essa semana falando sobre a inflação dos alimentos e a preocupação do que esse número pode chegar no fim do ano ali, alguns pensando até em 7,5% de elevação no preço dos alimentos. E a inflação é diferente para cada setor, para cada cidadão, né? E cada um tem um tipo de inflação e as pessoas, a população mais pobre, a inflação de alimentos tem um peso bastante importante. A inflação de alimentos tem que peso nas próximas análises? E dentro dessa, você colocou um freio de arrumação aqui nesse nosso papo, dizendo assim, calma, não é desse jeito. Mas qual é o tamanho da questão da inflação, principalmente ligada a alimentos, que pode impactar nas próximas decisões do Banco Central para frente? Olha, a inflação, em alguma medida, o que preocupa mais, na minha opinião, a inflação de alimentos, obviamente, é um transtorno gigantesco. Tá? A dúvida é o seguinte, né? O uso de taxa de juro propriamente consegue dar conta disso? A resposta é que não só a taxa de juros. Né? O que estava me preocupando mais com a inflação, que é uma preocupação que eu acho que a maioria dos economistas e os colegas, né, enfim, tem, é uma inflação que tem a ver com componentes que são ligados a serviços. Por quê? Porque se a atividade, o desemprego caiu. Olha só a situação que ele está. Ele está com um bom problema nas mãos, né? Ele está com uma inflação que é derivada de uma pressão maior de demanda, de um lado, porque o desemprego cai, mas ao mesmo tempo uma inflação um pouco maior, porque como o desemprego cai, o salário sobe. Isso daí gera custo de produção. Eu acho que é isso que o Banco Central está tentando atingir de forma mais consistente. Porque tem outras coisas, que são choques de oferta, que a gente tem que ter alguma margem de manobra. Por isso mesmo, eu não acho que teve nada errado parar de cortar a taxa de juros, né, nesse momento. Não é isso que faria a economia crescer. Apesar do Lula estar usando isso como um argumento, eu entendo. Faz parte da dinâmica política como um todo. Não tem problema nenhum. Agora, o que a gente tem é uma discussão sobre como controlar a dinâmica inflacionária mais derivada de uma melhora da atividade econômica. Acho que essa é a preocupação central. O de alimentos, você tem que ficar atento sempre. Essa tragédia gigantesca no Rio Grande do Sul, a gente tem que ver como vai bater em várias cadeias. Né? Ainda não está muito evidente como isso vai ser. Por isso mesmo a atitude do Banco Central, apesar de alguns acharem que daria e poderia cortar muito, mas eu nunca achei isso desse jeito, né? Foi acertada. E principalmente pelo seguinte ponto, só para estressar isso aqui, que é o que eu entendo como uma espécie de empate técnico, né? Porque os diretores que queriam um corte de 50, eles estavam amarrados, num certo sentido. Imagina eles falam que querem cortar de novo agora nessa última reunião. O efeito líquido disso não ia ser corte de juros, ia ser alto de juros, tá? Porque ia ficar inflamado de novo o clima. Ao votarem junto pela manutenção, você cria espaço para os juros mais longos caírem, porque como se o mercado estivesse pensando, olha, de fato eles estão querendo segurar a inflação no curto prazo. E aí os juros mais longos, que não é a Selic exatamente, são juros de 2, 5, 15, 30 anos para frente, né? Que é mais sensível para financiamento de automóveis, financiamento imobiliário, financiamento de maquinário, né, para investimento, né? Isso tudo pode se comportar um pouco melhor. Então, acho que nesse sentido que eu acho que teve um empate técnico entre os dois lados, mas a discussão da inflação a curto prazo tem uma preocupação com alimentos, sim, mas isso daí é um pouco mais transitório. O que é mais preocupante, na minha opinião, e não só na minha, como da maioria dos economistas, são esses módulos que têm a ver com a atividade, que podem indo retroalimentando, tanto pelo aumento da demanda, como também pelo aumento de custos, porque o desemprego diminuiu.
O André, você sabe que quando você dá a mão, a gente quer o braço, né? Aproveitar de todos os seus conhecimentos aqui no programa. Vamos lá. O que eu queria saber é uma pergunta que eu tenho feito assim com uma certa frequência para os economistas que participam do jornal Gente. Porque o Brasil, percentualmente, é um dos que mais gastam com o funcionalismo público. O nosso judiciário, então, é o mais caro do planeta. E o governo fala muito em cortar as chamadas, né, renúncias fiscais do setor privado, e a carga tributária do Brasil já é muito elevada. Não seria melhor o país começar a pensar, eu sei que isso é utopia, mas numa reforma administrativa, eu só insisto nessa tecla porque assim, eu vejo tanto penduricalho que poderia começar por aí o corte. Não sei se você concorda. Pelo visto não é, eu concordo contigo, mas pelo visto não é penduricário, né? Porque esse penduricário está ocupando penduricário, toda, né? naquela forma delicada de dizer, né? Eu sei, entendi. Mas assim, na minha opinião, assim, a pauta de uma reforma administrativa é uma pauta que é supra-ideológica, né? Não é porque alguém é de esquerda que vai querer gastar mal, né? Não é isso. Mas então, o que a gente tem aí a discussão, né? Eu acho que são grupos de pressão muito bem organizados lá dentro. Vamos ser franco, por exemplo, os militares. Não que o judiciário não tenha, mas os militares, você vê a questão toda a respeito Sim. Previdência deles, é um mundo à parte, né? Eles vivem em outro Brasil, né? Outra coisa, né? Eu acho que tem que enfrentar essas discussões. Agora é o seguinte, porque eu acho que eles não vão fazer isso tanto agora. Acho que não é por conta, quer dizer, também é por conta de um viés do PT que é mais pró-trabalhador, vamos colocar desse jeito, né? E aí vai não querer entrar nessas brigas, o que também não é tão bem verdade, porque quando tiver a greve dos funcionários das universidades federais, o pessoal está bem bravo com o governo, né? Até o Lula fez uma fala que desagradou muito os grevistas ali, né? Para resumir, né? Mas eu acho que a proposta que o Fernando Haddad está trazendo, que é a missão dele, ele falou, olha, ao longo dos últimos anos, e o que é ao longo dos últimos anos? Desde a época da Dilma. A gente tem que lembrar que a Dilma, muito desses gastos tributários, por exemplo, era aquele negócio da linha branca que a Dilma teve que fazer correndo para ver se a economia não embicava depois, quando começou o processo dela que culminou no impeachment. E aí um monte de outras coisas que virou uma série de puxadinhos. O Haddad falou, olha, eu quero organizar esse debate. E ele está enfrentando essa guerra agora, né? Ele tem que escolher, às vezes é isso, né, Sônia? Às vezes tem que escolher as brigas que a gente quer. Eu acho que uma vez superado isso, a gente tem que discutir mesmo, né? Tem umas partes a parte tributária no Brasil, né? Fora a própria estrutura de impostos, que a gente está encaminhando, né? Vamos começar agora a discutir a criação do IVA mesmo no Brasil. Que bom, né? Olha o tamanho da luta que foi isso. É um debate que é o que o Haddad se propõe. Agora, eu concordo, em gênero, grau em número. Tem coisas que a gente tem que observar. E eu coloco assim, para discutir os militares e é para discutir também o judiciário. Eu não falo isso por nenhum outro motivo, porque parece tão fora do normal do brasileiro que tem que trazer um pouco, né, para junto, né? Então, como comunidade, vamos pensar junto essa questão, né? Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o André Perfeito, economista, que nos atende para falar sobre o cenário econômico, falando sobre os juros. O André estava falando sobre as derivações, o que pode acontecer de maneira espalhada com a manutenção da taxa, né? Os reflexos podem acontecer em outros cenários. Eu estava entrevistando outro dia aqui um representante da construção civil aqui em São Paulo. E São Paulo representa a venda de 25% de tudo que se constrói no Brasil em apartamentos, né? Constrói, vende. E tem uma parte importantíssima que é do Minha Casa Minha Vida, desse apartamentos até R$350 mil e tal. Outro dia, ali eu moro na Pompeia, e tinha um pedaço ali com 10 metros de frente, mais uns 50 de profundidade. E eu vi que tinha uma obra ali, falei, puxa, o que vão fazer aqui? Pô, fizeram um showroom, um apartamento fininho, comprido, 12 andares, vendeu em uma semana. Eu acho que os caras, inclusive, se arrependeram de construir o showroom, porque gastaram dinheiro desnecessário, porque vendeu aquilo como se fosse banana, rapidinho, né? Nem que a banana esteja tão barata assim, não é esse o caso. Agora, a construção civil, num cenário de 7,9 de desemprego, a construção civil é importante, aí tem a compra de ferro, movimenta todos os cenários. A manutenção da taxa de juros pode, de alguma forma, trazer algum tipo de preocupação, principalmente nesse setor?
essa que é a discussão, né? Porque aí que tá, né? Eu acho engraçado, às vezes a gente coloca de um lado o presidente Lula e do outro lado o Roberto Campos Neto, né? Como se fosse antagônico. O investimento ele é função da taxa de juros, mas da taxa de demanda atual, né? Por exemplo, né? A taxa de juros por si só não resolve, não faz verão. Exemplo disso, durante a pandemia a Selic foi para 2%, quer dizer que o Brasil cresceu? Resposta, não. A Selic, a taxa de juros tem que ser suficientemente baixa para a perspectiva de retorno do empresário desse investimento. Então, esse caso que você citou na Pompeia, eu moro em Pinheiros, isso daqui está um canteiro de obra que não para, né, Pinheiros? Está bem lotado de obra por aqui também. Mas qual que é a conta que tem que estar na cabeça do empresário no sentido positivo? Ele vai olhar a Selic e falar, bem, se eu deixar meu dinheiro parado é 10,5. Se eu abrir esse negócio, né, fizer um prédio aqui, vai me dar um retorno de 30%. Então faço o imóvel. Então perceba, não é necessariamente a taxa de juros em si que determina, é uma relação relativa, desculpe falar desse jeito, mas essa relativização em relação ao retorno que se espera. Quando a demanda está forte, que nem agora, está tudo bem, né? Isso daí ainda se mantém durante o tempo. Só que assim, o setor imobiliário é um setor que vive de ciclos, né? Você começa a construir, aí depois entra uma oferta grande de imóvel, aí o preço estabiliza, cai um pouco, aí depois volta, os preços subem. O que eu acho da decisão da taxa de juros agora, isso que é importante. A Selic parou de cair, mas se a diretoria do Banco Central, junto com outros elementos, conseguirem estabilizar a visão de médio e longo prazo do Brasil, do tipo assim, o Brasil, né, não é que vai explodir as coisas, está tudo certo, que é o óbvio, na minha opinião, mas enfim, as pessoas também têm que pensar desse jeito, né? Na minha opinião, não forma preço nesse sentido, né? E aí os juros longos caem. Os juros longos, quando você financia um imóvel, é 30 anos, 20 anos. Isso que eu quero dizer, não é bem a Selic, porque às vezes você pode ter uma espécie de vitória de pirro. Imagina se o Banco Central cortasse a taxa de juros agora forte. Aí que o mercado fala, opa, vai dar inflação. Aí o que acontece? O juro longo sobe. Então, apesar da queda do curto, a alta do juro mais longo ia aí sim ter atrapalhado muito o setor de construção. Então, de novo, eles colocaram a bola no chão. Vamos ver como essa discussão, esse debate encaminha, mas me parece que está no bom caminho. Ô André, então para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu vou voltar à pergunta inicial do Ronald. Que nota você dá para a política nacional hoje do Brasil? Econômica, né? Política econômica barra... então, olha, eu vou dar uma nota, só para a guisa de provocação, porque o ano que vem a gente vai conversar de novo, né? Mas, era 8,5, né? Só para situar nosso ouvinte aqui. Não, era 8,5 ano passado, e eu acho que tanto é que veio bom, né? A gente teve surpresas positivas para a PIB esse ano, né? Eu acho que a nota é mais ou menos 5 agora. Sabe por que eu vou colocar 5 bem no empate? Porque a gente está, assim, dependendo de um evento quase binário, que é a história dos juros nos Estados Unidos começar a ajudar um pouco a gente. Então, isso daí é uma questão que foge um pouco da gente. Agora, aí tem que lembrar o seguinte, tem ano eleitoral. Ano eleitoral é essa bagunça às vezes mesmo, não tem muito como fugir disso. Mas, de forma geral, eu acho que tem espaço para continuar crescendo, a gente vai continuar crescendo. Aí 5,5, só para passar na nota. Para passar pro viés de cima, né? Minha mãe falava que tinha que estudar para tirar 10, porque aí tirava 8,5. Quando é 5, já não era com bons olhos lá em casa, o boletim. Eu acho que dá para melhorar tanto, Sônia, por isso que eu coloquei uma nota mais baixa. Acho que até o Brasil tem que estar tudo certo para a gente começar a avançar o negócio. Isso que me deixa muito triste, da gente ter gastado uma energia gigantesca com pautas absolutamente ridículas, como essa questão dessa pele do aborto. Mas já olha o tempo que o Brasil gastou, a gente gastou, você gastou, todo mundo gastou para discutir essas coisas. Por quê? É ano eleitoral. Aí fica esses debates quixotescos. Aí você fala, gente, tem coisa séria para fazer. Enfim, mas de novo, é política e eu seria um ingênuo se eu não achasse que essas coisas entram no meio do campo, né? O André, você falou de Pinheiros. Pinheiros é o seu bairro de residência, é isso, né? Isso. E você trabalha sempre de casa ou você fisicamente fica ao longo da semana em um endereço fixo? Não, eu fico algum tempo estou trabalhando em casa, em home office mesmo.
Você é quase um Eu Faria... lembro dessa fase. Não, é o que eu ia você perguntar. passou. Eu já entrevistei ele no escritório e já entrevistei ele em casa, quando eu estava em São Paulo, na época da pandemia. É porque eu sempre fui curioso de saber se o André é um Faria Limer ou não, porque eu não sei se fisicamente ele fica na Faria Lima ou não. Não, eu trabalhei a vida inteira da Faria Lima, literalmente na Faria Lima, né? Mas assim, eu sempre gostei, por exemplo, de provocar, eu ia de chapéu na Faria Lima, só para chamar atenção diferente, entendeu? Uhum. Mas a Faria Lima é um lugar fascinante. Eu sei que, obviamente, tem uma certa... É normal que a sociedade tenha um ranço, né, com a indústria financeira. Qualquer uma tem. Até nos Estados Unidos o pessoal não gosta muito do pessoal de Wall Street, né? Mas eu acho que criou, às vezes, uma subcultura na Faria Lima, que às vezes a gente fica muito ensimesmado e não vê coisas mais óbvias ao redor, né? E parte dos temas a gente falou aqui, até esse debate em relação às falas do Lula, que, francamente, faz parte de qualquer político que falaria alguma coisa desse tipo, na minha opinião. Enfim, mas é divertido. Eu gosto muito do pessoal da Faria Lima também, não vou dizer que não. Mas você andou de patinete na época da modinha? Não, nunca, jamais. Patinete, jamais. Pra quem não é... Eu sou um usuário da Faria Lima todo dia, eu sou usuário de transporte público em São Paulo, eu ando, moro na Pompeia e veio pro Morumbi de transporte público e passo pela Faria Lima todos os dias. E outro dia eu tava olhando assim, parece um estereótipo, né? Mas tinha 6 caras de calça bege, camisa branca e de sapatênis, e eu falei assim, deve ser um uniforme. Aí eu passei uma coisa, não era opção mesmo, eles estavam daquele jeito de verdade, né, André? Essa é uma característica. Esse negócio de sair de Pinheiros e ir pra Faria Lima, muitas vezes eu vou de ônibus, né? Lá pra 856R. Pô, é exatamente esse, é o socorro, né, André? É o socorro, exatamente. E é nós, como se diz, né, André? É nós, como se diz. É isso, né? É que a gente é raiz, né? A gente é raiz, não é Nutella. André Perfeito, economista, que gentilmente nos atendeu na manhã desse sábado. André, muito obrigado. Um grande abraço. A gente se fala em breve aqui, tá? Tá bom, um abraço. Beijo, André. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. 9h13. Mais uma informação do trânsito com a Débora